Pai, nós te rendemos graças, Senhor Jesus, por essa noite, Pai, porque o Senhor nos trouxe para cá em paz e segurança. O Senhor tem cuidado dos nossos amados, o Senhor tem estado ao nosso redor, nos ajudou durante o dia de trabalho, nos abençoou, nos cercou com graça e misericórdia. E agora separou esse tempo, Deus, para nos animar, para nos fortalecer com a palavra vinda do teu coração, Pai. Pai, eu te peço que no nome do Senhor Jesus, a partir de agora, Deus, toda a minha humanidade caia por terra, tudo aquilo que eu posso fazer de maneira natural, seja substituído pela presença do teu Espírito Santo em mim, Senhor. E que a tua palavra viva e eficaz revolucione as nossas vidas, ó Pai. Que nós não saiamos daqui da mesma maneira como chegamos. Que possamos sair daqui, Deus, ainda mais carregados pela tua presença. Essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Você já teve tempo de falar oi, boa noite? Vira para ela e fala assim: que bom que você está aqui. É muito bom ver você aqui. Sua noite vai ser diferente, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, o tema dessa noite, irmãos, é vivendo o extraordinário. Eu não sei quantos aqui querem viver o extraordinário, mas visto pela empolgação de vocês, eu acredito que todos aqui querem viver algo além do ordinário. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive como meio feia essa palavra ordinário, né? No espanhol, quando você quer falar que alguém é como se fosse assim vulgar, alguma coisa assim, você fala ordinário, não sei o que, parece meio que um xingamento. Mas na verdade não é, principalmente no português. Eu queria colocar aqui, pedir para o Google colocar aqui para a gente, vamos dizer assim, um significado para a palavra ordinário. Vamos ver aqui comigo, ó. Ordinário, conformado ao costume, à ordem natural, comum, sem brilho, sem destaque, medíocre. Está aí outra palavra que eu considero forte. Tive até um pouco de dificuldade de usar essa palavra hoje, porque quando a gente chama alguém de medíocre, parece que está ofendendo a pessoa, né? Mas na verdade, medíocre nada mais é do que na média. Não cheira. Não precisa falar, eu não ia falar isso. Eu ia usar um outro termo. Quer dizer, não faz o bem nem faz o mal, então não está nem acima nem abaixo. Isso aí não foi, isso aí escapou sem querer, não estava nem escrito aqui. Então não é não cheira, entendeu? Mas o extraordinário é isso aqui, ó. Dá uma olhada. O extraordinário é aquele que foge do usual ou do previsto, que não é ordinário, fora do comum, que se caracteriza por ser raro, excepcional, notável. Quem é extraordinário aqui nessa noite? Olha, deixa eu te dizer, a palavra do Senhor diz lá no Salmo 139, no versículo 14. Ele nos fez de modo especial e admirável. Ele nos fez de modo especial e admirável. No sábado passado eu estive aqui pregando, falando sobre paternidade. E esse versículo tocou muito a gente nesse dia, porque a gente começou a ler a respeito daquilo que Deus de fato pensa a respeito de nós e aquilo que nós somos nele. E deixa eu te dizer uma coisa, a primeira coisa que você tem que guardar nessa noite é que você é um ser extraordinário. Você não está aqui para viver o comum dessa vida. Talvez antes de você aceitar Jesus, talvez antes de você conhecê-lo e começar a andar com ele, sim. Mas a partir do momento em que você se entrega a Jesus, você sobe um patamar, você passa a andar numa nova frequência, onde você pode ser e você vai ser extraordinário. Amém? Aleluia! Outras definições para extraordinário incluem fabuloso, inacreditável, incrível. Parece que está falando de mim aqui. Eu sou extraordinário. Sou ou não sou, amor? Cadê minha esposa? Não sou, amor? Glória a Deus, aleluia. Você sabia que a gente foi criado para ser extraordinário? Fomos criados para sermos extraordinários. Foi implantado em nós desde a criação, desde quando o Senhor fez a humanidade, criou o homem, ele implantou uma consciência de governo, uma consciência de grandeza. E nós passamos muito tempo sem tomar posse disso, sem assumir essa verdadeira posição de governo, de excelência, de extraordinariedade, pastor Vinícius Carreira. Muito forte. O ser humano foi dotado dessa grandeza, mas cabe a nós matarmos ou cultivarmos essa influência para que a gente possa fazer com que tudo ao nosso redor se torne extraordinário. Deixa eu contar uma história para vocês.
para vocês terem entendimento de que ser extraordinário, ter uma mente livre, ter uma mente capaz de crer e dominar sobre a sua mente, sobre aquilo que você pensa, fala e crê, é uma coisa que está embutida no ser humano. Tem uma história a respeito de um homem chamado Art Williams. Quem já ouviu essa história? Art Williams era um cantor, um homem negro, ficou preso 37 anos injustamente. Quem gosta desses programas de auditório, como é que chama? De show de talentos, deve ter visto quando ele foi no Got Talent lá nos Estados Unidos. E ele entra no palco, os jurados chegam para ele e falam assim: eu queria saber o que você veio fazer. Aí ele fala: eu vou cantar. E ele fala assim: me conta um pouquinho mais sobre você. E ele começa a falar que ele ficou 37 anos preso injustamente por um crime que ele não cometeu. À época ele não teve condições de se defender e acabou ficando 37 anos preso. Passado esse tempo, ele teve o auxílio de uma ONG chamada Innocent Project, que é uma ONG nos Estados Unidos que auxilia com poder jurídico as pessoas para tentar provar a inocência, e conseguiram fazer isso. Mas o espanto dos jurados era ver que estava ali um homem, não um homem quebrado, mas um homem inteiro com disponibilidade para cantar. Eles falaram: o que faz de você um homem com essa capacidade? Depois de 37 anos... Irmãos, vamos lá comigo. 37 anos preso, injustamente. Imagina você dormir e acordar todo dia sabendo que você não é culpado e está trancado ali dentro por causa disso. Isso deveria ter gerado nele uma depressão profunda, um pânico, um desespero, uma angústia. Não seria nenhum absurdo se a gente tivesse tido notícia de que uma pessoa começa a se matou lá dentro. E aí eles perguntaram: o que faz de você uma pessoa forte nesse sentido? Ele olha e fala assim: eu nunca deixei com que a minha mente fosse para aquela prisão. Eu nunca deixei, por mais que o meu corpo estivesse preso, a minha mente nunca esteve lá. Uau, isso é poderoso, irmãos. Nós temos o poder em nossas mãos, em nossa boca, na nossa confissão e declaração, de não deixarmos a nossa mente ditar o que o mundo ao nosso redor está querendo impressionar com o que a gente faça. O mundo ao nosso redor vai ditar a quantidade de dinheiro que você pode ganhar, de acordo com o seu nível de estudo, o seu nível acadêmico. A sociedade vai ditar, segundo a cor da sua pele, se você pode ou não pode atingir algum tipo de sucesso. A sociedade vai dizer se você, sendo estrangeiro ou não, você pode ter um tipo de sucesso ou não. A sociedade vai ditar e vai ditar e vai ditar e vai ditar, e cabe a nós rechaçarmos essas alcunhas colocadas pela sociedade e pelo diabo. O diabo ao nosso redor quer nos limitar, quer colocar travas para nos dizer: olha, até aqui você vai, daqui para frente você não passa. E a gente meio que vai crescendo com esses limites, a gente vai crescendo com essa mentalidade. Uma outra coisa que o Art falou é que essa ONG ajudou com que ele pudesse provar a inocência dele devido à análise de DNA. Quando ele foi preso, ainda não haviam tecnologias para que isso pudesse ser feito, mas quando ele teve acesso a isso, ele disse a seguinte frase: o DNA me libertou. Uau, eu fiquei pensando nessa frase e fiquei pensando: olha, eu tenho o DNA de Deus. Eu tenho um DNA em mim que me diferencia dos demais. Eu tenho um DNA em mim que faz de mim um ser extraordinário. Eu tenho algo em mim que foi colocado em mim, no meu espírito, para que eu diga: eu não sou comum. Eu posso fazer mais do que aquilo que o mundo está dizendo que eu posso fazer. Aleluia! O Senhor é bom, amém? Nós precisamos ter essa convicção, irmãos. Essa noite aqui você foi convidado para estar aqui. Eu não acredito em coincidências, eu creio que Deus te trouxe até esse lugar, para que você pudesse sair daqui com a convicção no seu coração, de que Deus te fez um ser extraordinário. Aleluia! O Espírito de Deus e sua palavra vai nos fazer... Irmãos, nós somos muito maiores por dentro do que somos por fora. Nós somos muito maiores por dentro. Você pode dizer assim: eu sou maior por dentro do que por fora. Aleluia. Eu aprendi, irmãos, que o tempo que eu gasto para crer em coisas pequenas é o mesmo tempo que eu gasto para crer em coisas grandes. Quando eu entrei nesse lugar, eu já falei isso várias vezes, eu tinha uma mente um tanto fechada. Eu tinha alguns paradigmas que foram sendo quebrados ao longo do tempo. Muitos biscoitinhos sagrados que eu tinha foram sendo esmagados.
E a minha mentalidade ela começou a ampliar. Nós vamos falar daqui a pouquinho um versículo que foi chave para mim. Mas a minha mentalidade foi sendo esticada. Eu fui aprendendo a crer e a sonhar com coisas grandes. Eu tive o poder em minhas mãos de declarar sobre a minha vida, a vida da minha família, aquilo que nós queríamos ter. Está na sua boca, está na sua mão, não está nos outros. Não espere que o mundo ao seu redor te diga, olha, você vai conseguir. Olha, é o contrário, irmãos. Tudo vai puxar para baixo. A palavra do Senhor diz que o mundo, esse século, puxa para baixo. Amém? Vamos ler ali, eu queria ler um versículo com vocês, um texto que está em Mateus 14, 22. Por favor. Nessa noite nós estamos sendo convidados a caminhar no sobrenatural, amém? Glória a Deus, vamos lá. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida das multidões, subiu ao monte, a fim de orar, sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados ou aterrorizados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Vamos parar por aqui? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não sei vocês, eu sou um cara muito criativo, né? Eu tenho uma mente assim meio... Eu fico montando essas cenas na minha cabeça, né? E parece que quando a gente lê um texto como esse, a gente tem uma ideia de que foi nesse ritmo que eu li, sabe? E na verdade não foi assim. Deixa eu explicar para vocês como é que foi. Socorro! O mar! O que está acontecendo? O mar está agitado! Um fantasma corre! Todo mundo correndo, desesperado, agitado. E o povo olhando para o mar e falando assim... E ele está de branco, ai, corre, não sei o quê. Né? Eu tenho a impressão que eles... Sabe aquelas coisas de fantasma que a gente tinha quando criança? Aquela coisa de um lençol branco em cima, vindo por sobre o mar. Eles desesperados. Homens grandes, barbudos já, desesperados, gritando, é um fantasma. Ao que Jesus vira e fala assim, ei, sou eu, cara, calma aí. Todos eles tiveram medo. Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Essa versão ela é bem coloquial, né? Então ela dá essa impressão de que não. Jesus parou e falou, não vos preocupeis, sou eu. Mas eles estavam desesperados, essa é a verdade. Todos eles tiveram medos, e quando eu leio esse texto, eu tenho a impressão que, bom, pelo menos eu tinha até começar a estudar sobre esse texto, eu tinha a impressão que todos eles tinham ficado com medo, menos Pedro. Só que ao ler o texto, eu entendo que todos ficaram com medo, inclusive Pedro. Só que Pedro diz o seguinte, Senhor, é você? Aí Jesus falou assim, sou eu. Se é você, então deixa eu ir. Aí ele falou assim, o que ele respondeu? O que ele falou? Vem. Uau! Pedro falou, é minha chance. Imagina o cara pulando do barco. Meu Deus. Quem já andou sobre a água aqui? Levanta a mão, por favor. Não? Ninguém? Mas é fantástico, eu imagino que seja. Mas imagina ele pulando do barco assim, ele não afundei, e começa a andar. Ele vai chegando e Jesus, como Jesus adora essas nossas atitudes sobrenaturais. Jesus disse, vem. Sabe, Jesus não chegou para ele e falou assim, Pedro, deixa de ser abusado, cara. Você não é Jesus. Jesus aqui sou eu. Você vai querer andar sobre as águas? Põe-se no seu lugar, Pedro. Calma que eu vou até aí. Não precisa vir aqui não. Jesus podia ter falado alguma coisa, Jesus podia ter andado até lá, mas Jesus disse, vem. E Jesus essa noite diz para você, quando você tiver medo, vem. Enquanto Pedro creu, ele se manteve andando sobre as águas. Quando ele começou a afundar? Quando ele deixou de crer. Precisamos crer, irmãos. Vamos andar no sobrenatural. Deus é bom, aleluia. Deus é bom. Em todo o tempo ele é bom. Aleluia. Uma vez eu ouvi alguém dizer que existem 3 demônios. Que eu vou contar para vocês o nome aqui. O nome do primeiro é normal. O nome do segundo é tá bom. E o nome do terceiro é tá caro. Tá caro, tá? Não é tá cara não, é tá caro. O nome do
Primeiro demônio é normal. Que demônio é esse? É o demônio do que ele fica atormentando as pessoas. Fala, gente, comprar uma televisão daquele jeito ali, precisava não, gente, não precisava não, sabe? Mas tá caro. Mas, puxa, esse tipo de coisa é normal acontecer, sabe? Mas tá dando tudo errado, mas é normal, é normal. Sabe, o negócio está meio mal feito, tá bom, deixa assim, não se mexe com isso não. Mas eu tô achando que eu preciso de tal coisa para minha casa, tá caro. Não, tá caro, não mexe com isso não. Nós precisamos tirar a nossa mentalidade desse tipo de pensamento. Sabe, fazer as coisas de qualquer jeito e falar assim, mas tá bom. Não é melhor dar um acabamentinho melhor aqui? Não, tá bom, não mexe mais não, sabe? Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu fui fazer uma mudança da minha casa esses dias atrás. E eu tive a belíssima ideia de um dia, eu desmontei 3 guarda-roupas velhos e a gente foi fazer um churrasquinho e eu quis colocar as coisas lá em cima do telhado. E aí eu pensei comigo, eu falei assim, vou mudar, né? Eles não vão lá em cima do telhado ver o que tem lá, então talvez se eu deixar aqui, né? Aí o Espírito Santo me falou assim, como é que é? Eu falei, não, estou brincando, calma. Foi só uma ideia. Eu, o Guga e o Thiaguinho tiramos mais de, uns 30 sacos, né, Guga, de entulho. Tive que chamar uma caçamba para buscar, mas o telhado ficou perfeito. Por quê? Não era nada que ficava aos olhos da pessoa que me alugou a casa. Mas Jesus estava olhando para mim. Jesus estava esperando eu ter uma atitude. Então, quem é você quando ninguém está vendo? Nós somos os mesmos, somos excelentes, somos extraordinários, amém? Esse tipo de, tá bom, deixa assim, é normal, vai deixando a gente com uma mentalidade tão pequena, tão limitada. E deixa eu dizer uma coisa para você, um pensamento pequeno, ele afronta a palavra de Deus. Eu vou repetir, um pensamento pequeno afronta a palavra de Deus. Não existe um pensamento pequeno que se encaixe ou que seja coerente com a palavra de Deus. Porque tudo com Deus foi feito de maneira grande. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa questão do pensamento pequeno ela é muito interessante. Ô Guga, põe para mim aquela imagem do elefante, por favor. Dá uma olhada nisso aqui, irmãos. Eu escutei uma vez uma história fantástica sobre o elefante. Vocês lembram quando o circo podia ter bicho? Quem é que lembra? Pelo amor de Deus, alguém com mais de 40 anos levante a mão. Hoje não pode mais ter bicho no circo, né? Hoje parece que é um negócio mais técnico, tal, não pode ter mais bicho, mas podia ter bicho. E na época que podia ter bicho no circo, a doutora Cláudia está aqui, não me deixa mentir, pelo menos sozinha, né? Eles levavam os bichinhos pequenininhos para o circo, né? Olha lá o leãozinho. Levavam os bichos pequenininhos, e eles levavam os elefantes pequenininhos para poder começar a treinar os bichos, né? Então o que eles faziam? Um elefante nunca é pequenininho, mas você imagina que é desse tamanho assim, talvez? E eles amarravam esse elefante num toco de madeira curtinho assim, amarrava, prendia a perna dele, do jeito que está aqui. E esse elefante, ele começava instintivamente a lutar para se desvencilhar dessa corrente ou dessa corda. E ele puxava, e nada. No outro dia ele tentava, Depois de um certo tempo, esse elefantinho nem tentava mais. Só que o que aconteceu? O elefante começou a crescer, começou a ganhar tamanho, começou a ganhar força. Só que ele não tinha mentalidade para puxar de uma vez, porque ele estava condicionado a ter vivido uma vida inteira tentando fazer as coisas e não conseguindo. Você percebe como é danoso que a gente começa a desistir dos nossos sonhos porque um dia não deu certo? Você percebe o quão danoso é você começar a desistir das coisas, porque lá atrás você teve uma experiência ruim. Lá atrás você teve uma decepção. E isso cabe para qualquer tipo de coisa. Está me vindo à mente agora relacionamentos amorosos. Quanta gente não quer se relacionar de novo, porque tem medo do que passou lá atrás, porque foi enganado, foi traído. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus faz todas as coisas novas. Se nós fôssemos esse elefantinho, a gente já tinha rompido essa corda há muito tempo, amém? Deus é bom, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, esse negócio de pequenininho, negócio de pouquinho, de tiquinho, essas coisas não
não existem no céu. Malaquias 3,10 diz assim, ó, põe para mim, por favor. É um versículo bem conhecido de todos nós, a gente tem ouvido bastante ele, porque ele é uma bênção, ele traz muita revelação. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir os vitrôs do céu, e não derramar sobre vós tal... Eu acho que não, na minha está escrito vitrô aqui, na sua está escrito vitrô? Janela. É que o meu parece que veio pequenininho, um vitrozinho, sabe aquela coisa de... Não é vitrô, é janela. E vou te dizer outra coisa, tem uma versão aí, infelizmente eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas ela traz comportas. Você sabe o que são comportas? Gente, um navio, por exemplo, quando ele vai receber outros navios, eles abrem aquelas comportas que são quase do tamanho desse lugar aqui. A palavra de Deus está dizendo assim: fazei prova de mim e verás que eu abrirei as comportas do céu para derramar sobre a sua vida. Não estamos falando de coisas pequenas, de coisas minúsculas ou pequenininhas ou tiquinhos. Não, a gente está falando de coisas grandes. A versão King James, põe aí rapidinho, Guga, por gentileza. Traz essa... Ao invés de janelas, está lá? Ele já tinha chamado, né? Obrigado, o Google é fantástico. Aleluia! Coisas grandes, comportas. Não é vitrozinho, não. Não é janelinha. É coisa grande, amém? Vamos ler também em Isaías 54, 2. Esse é um versículo chave. Se você tiver que anotar alguma coisa aí para guardar e degustar durante a semana, eu te convido a mentalizar isso. Quando eu falo mentalizar, não tem nada de esotérico, tá bom? Não tem nada de energias e coisas e tal. Mentalizar é meditar. É você pegar esse texto e você ler, até que isso se torne rema na sua vida. Até que isso se torne revelação. Amém? Olha só o que a palavra de Deus diz: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio e da tua viuvez. Aleluia! Deixa eu te dizer aqui, a palavra do Senhor aqui não está falando apenas de um lugar físico, um lugar geográfico, não está falando de fato de tendas, está falando aqui, ó, alarga o teu pensamento, alarga a maneira como você pensa. Para de ficar trazendo tudo para uma... Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, algumas experiências de escassez ou de falta começam a moldar a nossa mente de uma maneira que a gente não consegue se ver livre disso mais. Isso vai se tornando uma verdade muito maior, às vezes, do que a própria palavra de Deus. A gente começa a acreditar que o diabo tem mais razão em dizer: vai faltar, hein? Do que o próprio Deus dizendo para você: vai sobrar. Você precisa crer em coisas grandes. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, o tanto que você estiver disposto a crer, é o tanto que Deus vai estar disposto a dar. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem mais interesse em dar para você do que você de receber. Você acredita nisso? Pensa no seu interesse de receber. O de Deus é 10 vezes mais. Quando eu vejo meu filho está fazendo aniversário, o Davi fez aniversário ontem. E eu estava ali ontem tentando encontrar ele e falar assim: filho, o que você quer? O que você quer ganhar? Sabe? Puxa, como é linda essa relação que Deus criou para a gente poder chamá-lo de pai. Eu lembro que um dia o Davi chegou para mim e falou assim: pai, eu queria muito um PC. E foi naquela fase bem aguda mesmo, de uma crise bem profunda que a gente estava passando. Eu não estava aqui ainda. E aí ele falou: eu queria muito um PC, pai. Muito um PC. Eu falei: filho, papai, não tem como te dar um PC agora.
Falei, tá bom. Eles sempre foram muito compreensivos, né? E aí um dia eu fui lá na Santa Efigênia fazer um trabalho, e o cara falou, você faz site? Eu falei, faço. Falei, legal. Você queria um site? Ele falou, até queria, mas não tenho dinheiro. A não ser que você quisesse um computador, aí eu podia fazer uma troca com você. Eu falei, olha que beleza. Falei, tá fechado. Falei, mas eu só consigo te entregar esse computador daqui a uns 3 meses. Eu falei, não, é o tempo de eu fazer o site. Nada, eu conseguiria fazer antes. Mas ele pegou e falou, vamos fazer esse negócio? Eu falei, vamos. Irmãos, 3 meses antes do Davi ganhar, eu, como pai dele, já sabia que ele ia ganhar. Deixa eu te dizer a revelação que está escondida aqui. O seu pai já sabe o que você vai ganhar. Ele sabe, ele só está esperando o tempo chegar. Ele só está esperando terminar o site para te entregar. Deus é fofo demais. Tem uma irmã aqui que fala assim, Deus cheiroso. Eu acho lindo isso. Deus é bom, aleluia. Deus está disposto a te dar enquanto você tiver condições de receber. Vamos ler ali um outro texto. Sabe como é seguro você poder falar das coisas e mostrar na Bíblia? A palavra do Senhor é o nosso manual de instruções, para onde a gente corre sempre que a gente tem medo. Vamos ler então 2 Reis 4, nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 6. Vamos lá? É 2 Reis 4, 3, 6, é isso? Não está batendo muito ali. Deixa eu ler aqui. Então disse ele, vai... Esse caso aqui, que vai contar na Bíblia, é aquele caso do milagre de Eliseu, dos vasos, das vasilhas, do azeite. Quem lembra? Quem já leu? Olha que povo crente, glória a Deus. Então disse ele, Eliseu, para a viúva, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E sucedeu que cheios foram os vasos, disse seu filho. E ela disse a seu filho, trazei-me ainda mais um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Vocês pegaram aqui o que está acontecendo? O profeta chegou para ela e falou assim, olha, vai na vizinhança, pega quanta vasilha você puder. Você imagina o menino correndo na vizinhança e falou, me presta 2 vasilhas. E juntou aquele monte de vasilha em casa. E aí quando o menino chegou com todas as vasilhas, o azeite parou de escorrer, é isso? Foi isso que aconteceu? Não foi isso. Como é que aconteceu? O profeta chegou para ela e falou assim, me traz um vaso. Aí ela vai e diz assim, acabou. Então só aí que o azeite parou de jorrar. Deixa eu te dizer uma coisa, o suprimento é suficiente para caber em todas as suas vasilhas, até que elas se acabem. Ou seja, Deus tem ampla suficiência para trazer todo o sustento e toda a provisão que você precisa. Enquanto você crê, tem azeite. Enquanto tem vasilha, tem azeite. Posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia! Enquanto tiver vasilha, vai ter azeite. Enquanto houver fé, vai haver provisão. Enquanto alguém estiver crendo, Deus vai estar derramando. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus não parou de dar. Enquanto havia vasilha, havia suprimento. Até onde você está disposto a crer, meu irmão? Até onde você está disposto a trazer vasilhas? Até onde você está disposto a falar assim, eu vou acreditar, eu vou crer, eu vou trazer, eu sei que vai encher. Você imagina, eu de novo naquela mesma visão de ler o texto e tentar se transportar para aquela cena, eu estou vendo ela deitando azeite assim nas vasilhas. Será que em nenhum momento ela não parou e falou assim, agora acaba? E ela vai lá, não, agora não é possível, né? Já estamos na 23ª vasilha, né? E ela está aqui tomando. Eu falo, não é possível, gente. Não é possível. Da onde está saindo esse azeite? Ela olhando aqui dentro. Deus é maravilhoso, amém? Precisamos nos posicionar. Precisamos nos preparar para algo grande. Quantos aqui esperam por algo grande? Se você estiver disposto a crer, o Senhor está disposto a fazer. Sabe aqueles sonhos de crescimento da sua empresa? Sabe aqueles sonhos de você comprar um outro prédio para você montar o seu negócio?
Sabe aquele sonho quando você senta com seu marido, com a sua esposa, e vocês começam a desenhar algumas coisas e fala assim, então eu imagino aqui uma sala de reuniões, eu imagino aqui uma sala só para a gente fazer o nosso coffee, aqui eu estou pensando em fazer uma academia de ginástica, nas folgas a gente vai lá dar uma corrida, sabe? Esse tipo de coisa. O Senhor Deus está chancelando para você. Dizer, enquanto você puder crer, eu sou aqui para te abençoar. Meus irmãos, o povo de Israel foi chamado para passar pelo deserto. Ele não foi chamado para estar no deserto. Ele foi chamado para passar. A passagem, teólogos dizem, teorias dizem que o percurso talvez durasse 4 anos. Me corrija se eu estiver errado. Eles levaram 40 anos. Tem outra expectativa? Quantos anos? 11 dias. Uau. Você viu que eu fui generoso, né? Dei mais uns 3 anos e 11 meses e alguns dias aí de lambuja. Mas eles rodaram 40 anos. E nesses 40 anos eles tiveram experiências como maná descendo do céu, como água saindo da rocha. E eu acredito que essas pessoas elas começaram a se acostumar com isso. Porque me parece que biologicamente, geneticamente, nós temos uma propensão a nos acostumarmos com certos ambientes. Sabe aquela coisa de nos conformarmos? E para isso a palavra tem um antídoto dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos. Por conta dessa nossa tendência a nos acostumarmos. O povo de Israel estava querendo construir tendas enquanto Deus estava querendo levá-los para o palácio. O povo de Israel, na época, estava querendo comer maná, enquanto Deus queria que eles experimentassem uma terra que mana leite e mel. Deixa eu te dizer uma coisa profética nessa noite. Não se acostume com migalhas. Não se acostume. Tem uma palavra em latim que diz status quo, que é o presente estado que a gente está vivendo. Não se conforme com isso. Passe a olhar para o seu status quo. Passe a olhar para o seu estado de hoje. E diga, eu não aceito, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu sou de um nível muito mais alto. A minha frequência de fé opera num nível muito mais alto. Eu estou de passagem por essa fase, mas eu já estou me despedindo dessa fase e já estou indo para... Olhe ao seu redor. E não é retórico. Eu pedindo para você, olha, dá uma olhada em volta. Quantas coisas mudaram, quantas coisas a gente construiu, conquistou. Tudo isso baseado em quê? Na prosperidade dos santos dessa igreja. Deus não deu ao pastor Edson 3 milhões de reais, ele comprou tudo de uma vez e tem um pouco guardado. Não. Tem gente fiel, tem gente que está sendo dizimista, ofertante, que está pegando junto e Deus está prosperando. É uma receita como eu faço bolo, funciona. Eu não, a Janimel. Mas funciona. É A, mas B. Aleluia. Essa mesma mentalidade atingiu aqueles 12 homens que foram para espiar a terra. Você imagina também, de novo, imaginando aquela cena, todo mundo reunido, vamos lá. E aí meio que vai ficando para trás um grupinho de 10, e aí os 2 vão andando meio que na frente. Falei, e aí, como é que é a terra? Ah, cara, não sei não. Daqui eu já vi um cara grande, igual o Fernando, assim, ó, alto. Eu nem vou lá. Aí Josué e Caleb disse, gente, mas a gente está no meio do caminho, vamos chegar lá para ver pelo menos. Não, sim, de gigante, a gente é igual o gafanhoto aqui, ó, gigante, estou fora. Josué e Caleb ficaram indignados. Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. Josué e Caleb fazendo calar o povo perante Moisés, imagina, fazendo calar, né? Por gentileza, gente, deixa eu falar. Calem a boca. Circuncisos, nazireus, fazereus, fariseus. Subamos animosamente e apoderemos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Vamos comê-lo como se fosse pão.
Isso é coragem, isso é ousadia. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, não os temais. Aleluia! Essa mentalidade dos dois. Eu faço parte dos dois. Quem mais faz parte dos dois aqui? Eu faço parte da geração de Josué e Caleb. Aleluia! Meu irmão, não se conforme com as migalhas. Deus está te levando para banquetes. Nós estamos aqui para deixar tudo de nós, irmãos. Estava falando com um grande amigo meu esses dias, e eu estava falando com ele a respeito de crermos porque não temos outra opção. Mas não só por não termos outra opção, mas porque nós precisamos gastar os nossos dias crendo nisso. T.D. Jakes foi entrevistado por Bill Hybels, e ele perguntava a respeito de... Todo mundo conhece T.D. Jakes, é um gordão assim, pregador, um dos caras mais influentes no mundo cristão, um homem que é chamado para aconselhar presidentes, se encontra com vários presidentes de companhias, as pessoas creem naquilo que ele diz porque ele é um homem de Deus. E ele estava sendo entrevistado, e aí ele falou assim: olha, você é um filantropo, você é um pastor, você produz filmes, você escreve livros, você não tem medo de ficar desfocado? Ele falou assim: não, enquanto Deus não me der outra direção, eu vou continuar firme. Porque eu tenho certeza que sempre que Deus me dá uma nova ideia, uma nova direção, essa ideia vem carregada de graça do Senhor. Deixa eu te dizer, os seus sonhos, se parecem grandes, eles vão vir carregados de uma nova unção, de uma nova graça para que você consiga tocá-los. O quanto você estiver disposto a crer, é o tanto que Deus está disposto a dar. Temos que ter a consciência dessa presença gloriosa que habita em nós. A glória que está em nós é tão grande que algumas situações começam a nos incomodar. Eu mudei de casa exatamente por isso, irmãos. Eu tive a oportunidade de comprar alguns móveis novos, e eu falava para a Viviane assim: mas o móvel não aparece? A casa está tão zoada que os móveis novinhos não aparecem. Eu falei: não, isso não condiz comigo, não. E as pessoas, eu sentia que as pessoas iam na minha casa e falavam assim: acho que não é a casa dele não, acho que ele deve estar de passagem aqui. Eu falei: não, eu quero algo melhor, eu vou para algo mais. Irmãos, os nossos sonhos, eles geram um friozinho na nossa barriga, sim, quando você vai para coisas muito grandes. Eu não estou falando que a casa seja algo grande, mas a gente deu um salto de algumas coisas. Eles geram esse friozinho na barriga. No meu caso é mais frio, porque eu tenho uma barriga um pouco maior, então é mais frio na barriga. Mas tem que ser assim. Porque se eles não geram um friozinho na sua barriga, você não precisa de Deus. Se você está sonhando com coisas que o seu dinheiro compra, você não precisa de Deus. Se você está buscando coisas que a sua sabedoria, a sua inteligência conseguem fazer, onde é que fica Deus? Deus entra quando você fala: eu não consigo. Deus fala: então eu pego junto com você, a gente vai pegar. Aleluia! Deus é bom, amém? Deus colocou em nós algo especial para impactarmos o mundo. As pessoas precisam olhar para nós e perceber que há algo diferente em nós. As pessoas precisam olhar para nós e saber que somos dotados de algo especial. Se você crê pequeno, você vai ter pequeno. Alarga a tua mente, alarga a tua tenda, alarga a tua mentalidade. Quem disse para você que você não pode? Sabe, quando eu ouvi essa frase, quem disse para você que não pode, eu lembro de Adão dizendo: eu tive medo porque estava nu. Deus vira para ele e fala assim: quem te disse isso? Vocês lembram disso? Quem te disse isso? E quem tinha dito isso naquela época? O rabudo. O chifrudo tinha dito isso. Agora, quando alguém vem e diz para você: isso aí está meio grande para você, hein? Você não quer pegar um pouco mais leve? Quem disse que eu não posso? Tudo posso. Aleluia! Quem disse que você não pode? Aleluia! Os seus sonhos são divinos. Se o seu dinheiro não dá, a sua sabedoria não dá, Deus entra com provisão. Um certo homem disse um dia, sem saber que era impossível, foi lá e fez. Cara, essa frase é tão pancada.
Porque às vezes a gente pensa assim, por não saber que era impossível, foi lá e fez. Você tem que passar por cima de todas as dificuldades e falar assim, não importa, eu vou fazer. Se as suas impossibilidades são grandes demais e te afrontam, essa é a oportunidade de você ver milagres de Deus na sua vida. Vou repetir. Se as suas impossibilidades são grandes demais e te afrontam, essa é a oportunidade de você ver milagres na sua vida. Você vai ter um dia, uma visitação divina. Coisas extraordinárias acontecem em dias comuns. Vocês lembram de Pedro? Ele estava lá pescando quando Jesus teve um encontro com ele. E joga a rede de um lado e nada. Quando Jesus operou aquele milagre com os peixes, não era um sol diferente, o céu não tinha brilhinhos de algumas coisas. Não, era um dia comum. Só que era o dia e a hora que Deus escolheu por uma visitação divina. E Pedro joga a rede de um lado e joga a rede do outro. Até que um certo alguém, maravilhoso como nosso Deus eterno, joga do outro lado. Do outro lado. Estou pescando o dia inteiro, o cara vai falar para mim jogar do outro lado. Já joguei do outro lado. Joga do outro lado. Aí ele olha, pensa, fala, tá bom, vou jogar. Pum. Num dia qualquer, sem nenhum alarde, as redes começam a se encher de peixe. E é peixe, é peixe. E eu fico imaginando que os peixinhos deviam estar pensando naquele dia, eu vou participar dessa festa, eu quero ser um peixe bíblico, eu quero estar nessa rede. Eu quero fazer, sabe, tipo Nemo, os peixinhos indo para a rede e falando assim, eu quero fazer parte do sobrenatural de Deus na vida de Pedro. Aleluia! Os peixes começaram a encher aquele lugar e as redes começaram a se romper. Ele começou a entrar em desespero e olhou de novo para o olhar do mestre. E eu fico imaginando Jesus fitando seus olhos de amor, dizendo, não te disse? Jesus está dizendo nessa noite para você, não te disse, Vinícius? Não te disse, João? Eu falei para você, cara, você fazer daquele lado. Vai na minha, cara. Aleluia. Pessoas inconformadas revolucionaram a humanidade. Você imagina que houve um tempo em que as pessoas não tinham luz e alguém um dia pegou e falou assim, não é possível, né, cara, que não tenha nenhuma solução para isso. É sempre vela mesmo, não vai ter outro jeito. O cara começou a pensar. E o cara não criou nada. Ele simplesmente descobriu a energia elétrica. Porque Deus já havia criado tudo. Ele não criou, ele descobriu. Irmão, tem coisas aí, na sua mente, que estão subindo para que você as descubra. E você revolucione a sua geração. Amém? Pega isso firme. Fala, está falando comigo. Diga, está falando comigo. Meus irmãos, eu sou muito grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Mas com muito temor e tremor eu chego diante do Senhor e falo, Deus, obrigado, eu sou grato mesmo, estou muito feliz, mas eu sei que tem mais. Tem mais, irmãos. Sabe, as coisas que têm acontecido na nossa vida, por maiores que elas pareçam, elas são amostras grátis daquilo que Deus quer fazer conosco. Aquilo que a gente tem experimentado são apenas gotas dos temporais que Deus está disposto a derramar sobre a nossa vida. Agora, quem vai buscar isso? Sou eu e é você. Quem vai se posicionar dessa maneira? Sou eu e é você. Amém? Aleluia. Ah, Felipe, mas o diabo tem me pressionado tanto, você não tem ideia. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo só tem pressionado você, porque talvez ele enxergue em você algo que nem você mesmo percebeu ainda. O diabo, ele está de carteirinha, ó, muito tempo, vendo gente. Ele sabe, ele pode até não conhecer os seus pensamentos, seus ideais, mas ele conhece por histórico. Ele olha e fala assim, se eu deixar esse cara avançar, eu não dou 4 meses para ele estar pisando na minha cabeça. Nós vamos pisar na cabeça do diabo. Yes! Vamos dizer a ele quem manda. Aleluia! Não permita passar essa vida como alguém comum. Gaste os seus dias. Você não tem nada a perder, meu irmão. Você tem que viver, não tem?
Escolha viver crendo. Não vou crer. Não vou viver? Não, tem que viver. Então, o mesmo tempo que você gasta para pensar, não vai dar certo, não vai dar. Creia, vai acontecer, vai acontecer, vai romper, vai acontecer. Aleluia, aleluia. Tem uma imagem aqui que eu quero ler com vocês, o que eu penso. Olha só como é chave isso. Eu escutei isso no Rema. Eu penso. O que eu penso determina o que eu falo. Acho que é a imagem 3, Google, ou 4. Acho que é a última imagem. Por favor. A próxima. Aleluia. Enquanto ele acha, eu vou lendo para você aqui. Ó. Olha só como é interessante isso. Presta muita atenção. Pega o seu celular para anotar. Fica a dica. O que eu penso determina o que eu falo. O que eu falo determina o que eu creio. O que eu creio determina o meu estilo de vida. Tá tudo nesse ciclo, meu irmão. Tá tudo nesse ciclo. Tá tudo entre o que você pensa, entre o que você fala e o que você crê. Como você tem pensado? Aquilo que você tem pensado, o que a palavra do Senhor diz? A boca fala do que o coração está? Aquilo que você fala, tudo foi criado no poder da palavra. Então seja bênção ou maldição, está no poder da sua língua. E aquilo que você crê, vai determinar o seu estilo de vida. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Você já viu essas crianças que são muito mimadas, que saem por aí chutando os outros, que saem por aí brigando e joga a cadeira para cima e faz negócio. Você olha e fala assim, cadê o pai dessa criança? Você já viu criança assim? Não, aqui na igreja não tem. Amém? Mas em outros lugares tem. Em outras igrejas eu até fiquei sabendo que tem. Aqui não tem. Mas você se pergunta, né? Cadê o pai dessa criança? Sabe aquela criança no shopping, estirada no chão, porque não comprou chocolate? E aí você fala assim, cadê o pai dessa criança? Irmãos, que estilo de vida a gente tem apresentado lá fora? Será que alguém fala assim, cadê o pai desse rapaz aí? Será que as pessoas têm julgado a paternidade espiritual de Deus sobre a sua vida por conta do seu estilo de vida? O que você tem vivido? O que você tem apresentado para os outros? As pessoas querem o Deus que você tem? Ou elas pensam, o pensamento positivo aqui já resolve? Não. Elas têm que olhar para nós e falar assim, o que está acontecendo com você? Que eu vi sua vida fazendo um vum. Vem cá que eu vou te explicar. Eu tenho feito isso, eu tenho crido, eu tenho falado, eu tenho pensado, eu tenho vivido. Deus tem mudado a minha vida. Aleluia! Nós vamos viver um novo estilo de vida. Eu quero ler mais um texto com vocês, que está em Romanos 12, versículo 1 e 2. Só que esse texto a gente não vai ler aqui, a gente vai ler numa versão da mensagem, porque faz todo sentido ler aqui. Deixa eu ler para vocês, ó. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, seja dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Aleluia! Eu nunca tinha lido isso dessa maneira.
Essa Bíblia Mensagem é uma bênção para quando você quer entender algumas coisas. Compara, vai na sua Bíblia, talvez uma Almeida corrigida ou uma Almeida tradicional. Vai e compara os textos, medite na palavra. Meu irmão, não existe outra chance, outra maneira de você encher o seu bom depósito de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a... Se você não se alimenta disso, você nunca vai ter um depósito cheio. E na hora da calamidade, você não vai ter de onde tirar. Você precisa se encher da palavra do Senhor. Aleluia. Deus quer nos levar a um novo nível de maturidade. Fomos criados com um potencial incrível. Você é excelente. Existe um poder dos céus sendo liberados aqui, nessa hora, nessa noite. Existe uma unção nessa palavra. Existe uma unção quando nós falamos de sermos extraordinários. Existe algo sendo liberado no céu e você vai pegar. E tudo vai ser diferente. Diga, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer, não se preocupe com nada. Os sonhos que você diz, esse sonho foi Deus que colocou em mim. Se foi Deus que colocou em você, não se preocupe. Ele chama e Ele paga a conta. Se eu chamar o pastor Júnior para almoçar, quem é que vai ter que pagar? Ele. Tô brincando. Eu, porque fui eu que chamei, não é assim na ética corporativa? Quando Deus chama, é Ele que paga a conta. Não se contente com pouco. Deixa eu te dizer uma coisa, o povo de Israel recebia maná. Não sei quantos de vocês sabem, mas o maná era uma provisão diária, uma porção única para aquele dia. E o povo com essa mentalidade que eu não consigo entender, como podia ter tanta dureza de coração. O povo chegava e falava assim, coloca no cesto aqui que se amanhã não tiver. Quem já pensou assim? Quem já olhou para sua conta assim, ó? Olhou de manhã, não entrou dinheiro na sua conta, mas você vai lá de tarde olhar de novo. Para ver se tinha, sabe? Meu irmão, Deus vai prover o que você precisa. Meu irmão, você concorda que não faz sentido a gente estar sentado aqui numa quinta-feira à noite com um friozinho desse? Se a gente não estiver disposto a crer naquilo que a palavra do Senhor diz, não faz sentido. Nós precisamos colocar toda a nossa fé, a nossa esperança, expectativa, perspectiva no Senhor. Ele vai suprir. Amém? Eu queria chamar a banda para subir, por favor. Aleluia, aleluia. Queria ler com vocês um último texto aqui, que está lá em Atos 13, 36, por favor. Olha só. Tendo, pois, Davi servido ao propósito. Está diferente aqui na minha versão, né? Deixa eu ler esse texto aqui, depois eu vou ler aquele. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, morreu. Foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Sabe o que esse texto nos fala? Um texto tão pequenininho que parece não fazer tanto sentido. Aqui diz tudo a respeito da vida de Davi. Você já foi no cemitério, você já deve ter visto aquelas lápides que tem uma estrelinha e uma cruzinha, né? E aí tem uma data aqui, um tracinho e uma outra data aqui. Esse tracinho é a sua vida inteira. Já parou para pensar nisso? 1975... 2082 no meu caso, né? Ou quando Jesus voltar. Mas esse tracinho aqui, ele diz muito a respeito de você. Você vai escrever essa história. E a minha oração é para que nós sejamos como Davi, que tendo servido ao Senhor, cumpriu o propósito da sua geração. Que você possa cumprir o propósito para o qual você foi chamado. Que você possa completar. Deixa eu te dizer uma coisa. Se as coisas não aconteceram ainda, é porque não chegou ao fim.
é simples, com o Senhor só acaba quando eu ganho. Só acaba quando eu venço. Não acaba quando o diabo diz, você está acabado, você está falido. Não, eu sou como a mitologia contava de Fênix, eu ressurjo das cinzas, eu me levanto e digo, não, só acaba quando eu digo que acaba. Não acaba quando o diabo diz para mim, olha, você está falido, você não tem mais de onde se recuperar, você está perdendo as suas forças. O diabo começa a te acusar e joga a culpa em você. Hoje, essa noite, nós vamos nos levantar. Eu queria te convidar a ficar de pé. E nós vamos dizer, não vamos nos prostrar. Não vamos aceitar as falácias, as mentiras, os engodos do diabo. Eu quero te convidar a fazer uma oração de fé nessa noite. Eu quero te convidar a não ouvir o que eu vou orar por você. Eu quero te convidar a que você fale para Deus aquilo que está dentro do seu coração. Eu quero te convidar a rever os seus sonhos. Eu quero te convidar a rever aquilo que foi perdido. E você falar, Senhor, eu tinha deixado de lado, mas eu quero fazer uma aliança com o Senhor. E eu quero pegar isso de volta. E dessa vez eu vou cuidar com tanto afinco, até que essas coisas comecem a acontecer. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Deus, porque a Tua palavra, Deus, nos garante tudo aquilo que nós lemos aqui. Tua palavra nos garante, Deus, que temos mais do que ampla suficiência. O Senhor é o Jeová Jiré. O Senhor é o Deus que nos dá mais do que o suficiente. Nós temos tudo em Ti, Senhor. E nessa noite nós nos posicionamos. Nós nos postamos diante do nosso inimigo. E dizemos a ele que se cale diante da verdade do Senhor, que se cale diante das verdades da palavra de Deus e aceite a sua derrota. Diabo, você não tem mais poder sobre essas pessoas, você perdeu a influência sobre elas. Elas estão saindo daqui nessa noite conscientes daquilo que a palavra de Deus diz a respeito de nós. Por isso nós te exaltamos, nós te glorificamos e rendemos graças porque o Senhor é bom. Aleluia.